Pessoal, como contei há pouco, a Polícia Federal prendeu, na manhã deste sábado, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, que estava foragido. Ele foi encontrado na casa dele, no bairro de Niterói, após o cruzamento de informações de inteligência no núcleo de capturas da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Eu lembro a vocês que o Renato Duque ele foi condenado a 39 anos de prisão. Ele chegou a ser procurado em Curitiba, mas não foi encontrado lá. Também tinha dado um outro endereço no Rio de Janeiro. Por isso, a polícia o considerava foragido. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao sistema prisional do Estado, onde vai permanecer à disposição da Justiça, segundo a Polícia Federal. Eu quero conversar aqui com os nossos comentaristas hoje para a gente falar sobre o desfecho dessa que ainda é uma consequência da Operação Lava Jato. Ele foi condenado 2 vezes no âmbito da Operação Lava Jato, acumulando então esses 39 anos. E Acácio, a gente está falando de um homem que na diretoria de serviços da Petrobras, segundo o Ministério Público Federal, teria permitido o desvio de recursos públicos e mais do que isso, eles pediam propina, segundo as investigações do Ministério Público Federal lá no âmbito da Lava Jato, para conseguir vantagem, oferecendo vantagem em contratos de gasoduto e outros contratos de obras da Petrobras. De que maneira que você olha para a história da Lava Jato com esse desfecho, com a prisão de Renato Duque, que, segundo a Polícia Federal, segundo o Ministério Público Federal, é um dos principais personagens dessa época? Evandro, há um simbolismo na prisão do Renato Duque, porque se nós lembrarmos, ele foi o primeiro preso da Lava Jato. A primeira fase da Operação Lava Jato teve início com o Renato Duque. Então, a partir do momento que nós temos uma nova prisão dele, 10 anos depois do início da Lava Jato, a Lava Jato fez no mês de maio, salvo engano, completou 10 anos, há um simbolismo por trás disso. Obviamente, a Lava Jato tem vários legados positivos. Nós temos legados no sentido da aplicação da justiça a uma camada da sociedade que até então era inalcançável. Nós temos um legado relacionado ao compliance e à governança corporativa de várias empresas brasileiras, especialmente as empresas estatais. Nós temos como legado a consolidação de institutos jurídicos que até então eram pouco utilizados, como é o caso da delação premiada e a lei de lavagem de dinheiro, mas também há todo um aspecto negativo relacionado à Operação Lava Jato e um aspecto mais recente, onde os principais atores da Operação Lava Jato, que viveram em algum momento até um papel de heróis nacionais, acabaram se complicando depois do auge ou do ápice da operação. E a Operação Lava Jato, declaradamente, teve como base, teve como paradigma a Operação Mãos Limpas na Itália. E a Operação Mãos Limpas na Itália teve um final muito próximo ao da Operação Lava Jato. Os seus principais atores acabaram em algum momento enveredando para a política e acabaram sendo tratados da mesma forma que aqueles que eles buscavam investigar. Agora, Luana, a gente está falando de um homem que foi condenado em pelo menos 12 processos em primeira instância. E aí eu ressalto a vocês que ele foi encontrado no bairro Niterói, mas a cidade é Volta Redonda, que fica ali no sul do Rio de Janeiro. E a polícia já estava, procurando por esse homem, por Renato Duque, já fazia bastante tempo. Eu quero entender de você, além do legado, que foi deixado positivo e mencionado ali pelo Acácio Miranda, é como se a prisão desse personagem principal representasse de fato esse encerramento, digamos assim, da Operação Lava Jato, guardando tudo que ela trouxe, seja de positivo, seja de negativo e todos os reveses, porque a gente está falando também de uma operação que foi extremamente aclamada lá atrás e que de repente tem os seus personagens principais perdendo força, perdendo poder e sendo considerados, digamos assim, como pessoas que cometeram um erro, cometeram irregularidades na maneira como conduziram todo esse processo.
Sim, sem dúvida, Evandro. Isso gera uma série de reflexões para a sociedade, né? O Acaso trouxe aqui algumas delas e eu coloco também essa prisão como um ponto simbólico de desfecho, sem dúvida. Renato Duque era um ator muito importante desde o início da Operação Lava Jato e traz para a sociedade uma sensação, sem dúvida, de que a impunição no país e que esse tipo de crime ele não passe ileso. Porém, os desdobramentos também mostram para nós, né, para toda a sociedade, que é muito difícil você manter essas pessoas presas, né? Renato Duque já foi preso anteriormente, como foi colocado aqui, agora vai para uma segunda prisão com uma redução, uma amenização na pena e um símbolo, obviamente, que cria essa sensação de desfecho, mas que coloca o nosso país novamente numa discussão que é como a gente realmente consegue garantir que os atos ilícitos e o próprio processo jurídico do nosso país, toda a nossa a forma como a gente lidou e conduziu esse processo até o final, ele não deixe dúvidas de quem é o mocinho, quem é o bandido. A gente está falando aqui de uma operação que colocou à tona uma série de crimes e uma rede de colaboração entre políticos e empresários que cometiam uma série de infrações que prejudicavam e muito o desenvolvimento do nosso país. E mais do que isso, essa cultura de integridade, a gente fala aqui de corrupção, de prevaricação, de uma série de crimes, lavagem de dinheiro, extorsão, são crimes muito graves e que, obviamente, quando são colocados numa perspectiva ampla como essa, onde grandes nomes da política e do setor empresarial são pegos, nós acabamos realmente mexendo em ponteiros, como foi colocado aqui pelo Acácio novamente, essa questão de compliance das empresas, de você trabalhar as políticas e ter mudanças concretas naquilo que traz mais transparências nos processos, nas contratações, no recurso que é proveniente do Estado, tendo como prioridade, dado que é um recurso público e que vem dos impostos que todos nós pagamos. Então, acho que são muitas reflexões que envolvem esse processo, mas, sem dúvida, ter a prisão de um nome como esse traz uma sensação de desfecho para a população. Vamos agora